Capítulo 122, Folha da Erva Brumosa. Mansão do Senhor da Cidade. Notando que o demônio abissal foi morto, o pessoal da Guilda das Trevas que se infiltrou na mansão do Senhor da Cidade recuou rapidamente, desaparecendo rapidamente na escuridão. Em outro canto, escondido nas sombras, tinha uma figura parada tranquilamente. Esta pessoa vestida de preto viu todo o processo do demônio abissal sendo morto e também testemunhou Yeshua transportando Nili para longe. Seus lábios franziram ligeiramente e disse com uma voz rouca, interessante. Várias vezes ele quis agir e pegar Nili das mãos de Yeshua. No entanto, ele desistiu e no final ele olhou para outra direção. Eu sei que você já me sentiu. Eu estava prestes a tomar medidas, e depois, me perseguir não será fácil. Nessa rodada da batalha, considero a sua vitória. No entanto, na próxima vez não será tão simples. A pessoa vestida de preto sorriu friamente, enquanto sua figura desaparecia lentamente na escuridão. Ezong, que estava de pé ao lado do arranjo matador Tai, teve um vislumbre perspicaz de um brilho vivo sobre os olhos. A aura que ele estava em alerta, desaparecia gradualmente. Ele sabe que a pessoa tinha saído. Desde o surgimento do demônio abissal, até agora, além de capturar pessoalmente 2 espiritualistas da Guilda das Trevas, Ezong estava em alerta com essa aura que estava lhe deixando desconfortável. Antes dessa aura desaparecer, Ezong não foi capaz de localizar essa pessoa. Parece que ele não tem a intenção de agir. Ezong pensou. Se a outra pessoa agisse, até mesmo Ezong iria cair inevitavelmente em uma luta intensa. De repente, um lutador ouro-negro correu apressadamente. O lutador disse apressadamente: Senhor Ezong, uma má notícia. O que aconteceu? Ezong de repente teve um mau pressentimento sobre isso. Os 3 espiritualistas ouro-negro que nós capturamos estão todos mortos. O lutador disse, apresentando seus modos. Então esse é o caso. Os punhos de Ezong se cerrarão. Para evitar que os 3 espiritualistas escapassem, como a liberação de um tigre de volta para as montanhas, Ezong destruiu o reino da alma dos 3 espiritualistas ouro-negro, fazendo com que sua cultivação fosse incapaz de ser restaurada. No entanto, ele nunca imaginou que a Guilda das Trevas seria tão cruel e mataria diretamente todos os 3 espiritualistas ouro-negro. Eles enviaram alguém para invadir a prisão. Qual o nível de força da outra parte? Por direito, a mansão do Senhor da Cidade, supostamente é extremamente secreta, ninguém deve saber sobre ela. Então como é que a outra parte sabe de sua localização e lança um ataque em direção a ela? Toda essa questão tem que ser investigada cuidadosamente. O lutador disse, respeito ao Senhor da Cidade, a prisão não foi invadida. Esses 3 espiritualistas ouro-negro apenas morreram misteriosamente. Morreram misteriosamente. Ezong sentiu um frio em seu coração. A Guilda das Trevas tem um método final. Se ele não estivesse errado, a Guilda das Trevas colocou uma corrente da alma nos 3 espiritualistas ouro-negro. No caso de alguém ser capturado, eles só irão ativar a corrente da alma para matá-los. Com tais métodos, eles seriam capazes de evitar a traição de seus homens. Não admira que a Guilda das Trevas seja tão secreta. Até mesmo várias das famílias da Cidade da Glória são incapazes de localizar a localização da Guilda das Trevas. Atualmente, fora da mansão do Senhor da Cidade, uma pessoa vestida de preto ficou em silêncio, imóvel.
As outras dezenas de homens vestidos de negros estavam todos de joelhos, respeitosamente, não se atreveram a pronunciar um único som. Entre eles, incluíam vários ouro negro. A pessoa vestida de preto bufou friamente. Um total de 8 ouro negro vieram aqui. Um foi morto pelo demônio abissal, Ezung matou 2 deles e um foi morto por aquele jovem. E também nenhuma notícia de quem eram os pais daquele garoto. Vocês são um monte de lixo. Senhor, nós nunca imaginaríamos que esses 2 arranjos estranhos teriam um poder tão forte. Além disso, sobre a família das marcas celestiais, existiam constantemente vários guardas ouro negro. Eles foram, obviamente, preparados há muito tempo. Nós não conseguimos localizar os pais daquele jovem. O cara vestido de preto abriu as mãos, 3 pedras pretas de selo foram destruídas. Dessa vez, eu vou deixá-los irem. Mas se houver mais alguma falha de vocês. A voz da pessoa vestida de preto estava fria ao ponto que soou como se viesse das profundezas do inferno. Vendo essa cena, as pessoas ajoelhadas estremecerão, revelando o medo em seus rostos. Estas 3 pedras pretas de selo eram as pedras da alma daqueles 3 espiritualistas ouro negro capturados. Uma vez que o homem vestido de preto tenha ativado o selo e destruísse as 3 pedras do selo, os 3 espiritualistas ouro negro estão acorrentados à morte pela corrente da alma. Não há como escapar da morte. A partir do momento que entraram para a Guilda das Trevas, suas vidas não estavam mais sob seus controles. Suas almas foram acorrentadas pela própria pedra da alma. No momento em que a pedra da alma fosse destruída, eles irão morrer. Há aqueles que tentaram se rebelar, no entanto, aqueles que se rebelaram acabaram mortos. Eles sequer conseguiam olhar para essas cenas horríveis. Quanto a escapar, a Guilda das Trevas é muito poderosa. Mesmo se você corresse para um lugar seguro, eles seriam capazes de capturá-lo de volta. Portanto, eles só podiam ser escravizados e trabalhar cuidadosamente para a Guilda das Trevas. Ocasionalmente, eles iriam experimentar a morte de seus aliados, levando-os a ficarem deprimidos. Para a Cidade da Glória, a Guilda das Trevas sempre será um pesadelo. Vamos! Nós devemos informar o Lorde Demônio. O cara vestido de preto se virou e foi para a frente. O grupo de homens de roupa preta se entreolharam e o seguiram. O que eles não estavam cientes era de que um enorme pássaro estava firmemente de pé sobre uma árvore enorme em uma montanha distante. Seu corpo é feito de metal, e tem o seu olhar agudo penetrante no meio da escuridão. Esse pássaro enorme é a marionete de alma que tem a alma do fundador ancestral e encelado dentro. Mansão do Senhor da Cidade. Nili está deitado calmamente na cama, ambos os olhos estão fechados e ele ainda está inconsciente. Pai, como está Nili? Perguntou Ezion, ansiosamente. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Sem saber o motivo, quando viu Nili nesse estado, seu coração ficou cheio de preocupação, e ela era incapaz de controlar as lágrimas inquietas que caíam em suas bochechas. Nil gritou. Irmãozão Nili, acorde rapidamente. Vu. Ezung e Eshil estavam discretamente de pé ao lado. Senhor Ezung, como ele está? Eshil perguntou, olhando para Ezung. Ezung suspirou e disse, ele ainda estaria bem, se não tivesse usado sua força da alma demasiadamente, no entanto, por algum motivo, seu reino da alma foi sugado. Isso é meio que um pequeno problema.
Ezong ficou em silêncio por um momento, olhou para Eshil e disse: traga a folha da erva brumosa e obrigaremos Nili a consumi-la. Ao ouvir as palavras de Ezong, os músculos de sua testa se contrairão. Ele olhou para Ezong em descrença. Ele ficou um pouco atordoado que Ezong iria realmente extrair a folha da erva brumosa e obrigar Nili a consumi-la. Com a força atual de Ezong, ele está a um passo da classificação lendária. Quanto à folha da erva brumosa, que é o ponto crucial para ele poder romper a barreira da classificação lendária. A folha da erva brumosa é extremamente rara. Ele só aparece nas profundezas das florestas das montanhas. Além disso, uma folha da erva brumosa amadurecida teria várias bestas lendárias a protegendo. Uma vez, o Senhor Imo arriscou sua vida e a agarrou das mãos de uma besta lendária. Ezong encarou Eshil e disse solenemente: você ainda não foi. Salvar uma vida é mais importante. Sim. Eshil correu para a tesouraria da mansão do senhor da cidade. Vendo o rosto de Ezion cheio de lágrimas, Ezong suspirou dentro de seu coração. A razão pela qual ele era tão agressivo com Nili, era sua maneira de protegê-la como seu pai. No entanto, vendo o estado atual de Ezion, Ezong suspirou de novo em seu coração. Nenhum pai pode manter a sua filha ao seu lado para sempre, ele só pode deixá-la ir. Embora Nili está sempre enganando as pessoas ao seu redor, ele tem sua seriedade dentro dele. Na batalha de hoje, a razão pela qual eles foram capazes de derrotar a Guilda das Trevas foi por causa de Nili. A atitude de Ezong em relação a Nili também mudou um pouco. Um momento depois, Ezion seguiu as instruções de Ezong, moeu a folha da erva brumosa em pó, misturando com água e deu para Nili beber. Assistindo às ações suaves e delicadas de Ezion, Ezong não pôde deixar de balançar a cabeça. Uma mulher nasce para deixar sua família, isso é um fato. Pensando novamente, ele não parece ter o direito de intervir na vida desse jovem casal. Ezong saiu lentamente. Um sonho muito longo. No sonho, Nili voltou para o momento em que a Cidade da Glória estava sendo destruída. Os arredores estavam preenchidos com os gritos de mulheres e crianças. A Cidade da Glória estava mergulhada em um mar de chamas. Nili testemunhou pessoalmente a morte dos próprios homens do seu clã serem mortos. Um grupo de crianças escapou sob a proteção de especialistas de várias famílias. No sonho, seu pai disse: você é a esperança do clã. Enquanto você viver, o clã será capaz de prosseguir. Depois de falar, seu pai morreu. No sonho, Ezion e ele se abraçarão. Ela estava contando o seu passado, coçando o queixo em seus braços e sussurrou suavemente: não importa qual de nós morrer, o outro tem que continuar vivo com coragem. Parecia ser uma eterna despedida. Neste momento, as lágrimas cobriram o rosto de Nili. Zion. Nili gritou desesperadamente com toda a força, querendo agarrar Ezion em suas mãos. No entanto, ele viu que Ezion havia sumido lentamente na escuridão sem fim. No quarto. Quando ela se deu conta da situação de Nili, Xiaoninger correu de sua casa. Ela então viu que Ezion já estava cuidado de Nili. Ezion e Xiaoninger caminharam lentamente para o lado de Nili, mas nenhuma das duas falaram alguma palavra. Elas eram colegas quando eram crianças. Elas estavam familiarizadas uma com a outra, mas um pouco estranho. Xiaoninger espremeu a toalha e a colocou na cabeça de Nili, e rapidamente olhou para o rosto de Nili. Algum tempo atrás,
Esse menino não tinha despertado a sua atenção. Ela só tinha um sonho, e que era ficar mais forte. De repente, nos campos de treinamento, seu destino mudou. Ao mesmo tempo, no seu coração, além do treinamento, algo se tornou ainda mais importante para ela.